Bom, queria agradecer a presença de todos nessa tarde para falar um pouquinho sobre a Universidade SNB, sobre os nossos assuntos recorrentes sobre tecnologia Microsoft, sobre negócios, sobre licenciamento. Queria agradecer a presença aqui dos moderadores, do Jonathan e do Caio, que vão me ajudar aqui durante a transmissão hoje. Então, qualquer dúvida ou necessidade de troubleshooting de áudio e imagem que vocês tiverem, é só conversar com eles aí no chat, que eles estarão aptos a ajudarem vocês com a questão de moderação e de troubleshooting de áudio e som. Muito bem. Nós vamos falar hoje sobre inovação e agilidade de infraestrutura como Microsoft Azure. Pensando em Azure como questão de infraestrutura, pensar em Azure como questão de modificar um ambiente on-premise que você tenha hoje dentro do seu ambiente para as demais necessidades, né? Pensando como a gente vai conseguir fazer com que o ambiente on-premise possa ser estendido e possa trabalhar de maneira integral com o ambiente de nuvem. Bom, legal. Vamos lá. Então aqui eu tenho 3 pilares sobre inovação, né? Pessoas, processos e tecnologia. Eu acredito muito nesses 3 pilares e a Microsoft vem batendo bastante em cima dele, que é como fazer com que as empresas dos dias atuais consigam ser mais modernas e mais ativas no que tende à inovação. Então ela passa por esses 3 pilares, que é pessoas, processos e tecnologias. Você precisa ter as pessoas certas, um processo bem definido e bem ágil, e uma tecnologia correta para poder fazer com que você alavanque aí o passo a passo dentro da sua necessidade interna. Muito bem. Então eu preciso aproveitar melhor os recursos, eu preciso ter um processo melhor e preciso ter a tecnologia fazendo um papel crítico no meu negócio. E aí é o que a gente tem falando de onde a tecnologia pode entrar, né? E ela entra fazendo um processo estratégico, que depende de escolhas de plataforma, soluções para novas oportunidades e também motiva a mudança e gera valor agregado para um determinado negócio. E aí a gente se depara com o seguinte cenário. Antigamente, a gente tinha TI entregando tecnologia de uma maneira tradicional e hoje a gente já se depara com highlights como, por exemplo, Cloud, Mobile, Social e Big Data, né? As pessoas falam que esses são os 4 pilares principais da evolução de tecnologia dos próximos anos, né? Como a gente teve nos anos para trás, que foi identidade, a gente já passou por internet, passamos por virtualização e tudo isso foi se criando eras dentro da época da tecnologia. E agora a gente está falando em Cloud, Mobile, Social e Big Data. E isso para quê? Para entregar aumento de produtividade, fazer com que cresça a base de negócio do cliente, que a gente consiga ter insights em tempo real e que modifiquem o modelo de negócio. Muito bem. O que a gente pode falar para acelerar a estratégia de inovação? Então nós estamos falando de tecnologias que podem ser implementadas hoje, que vai aderir melhor ao mercado e vai também implementar mudanças para que você não corra riscos e você consiga ter um cenário mais estabilizado, um cenário mais robusto. E aí é onde a Microsoft entra. Entra com uma plataforma flexível que pode ajudar você a crescer e se ajustar muito rápido, num conceito onde você possa pagar apenas pelo uso e pelo consumo, tá? Que você consiga ter agilidade no provisionamento e na implementação de soluções e que você consiga crescer de maneira elástica. E aí a gente entra na parte que você pensando numa infraestrutura tradicional, você não tinha mais com a Azure e você consegue ter esses benefícios. Como por exemplo, uma empresa que tem uma estrutura tradicional, normalmente ele não consegue desligar por um período inativo. Ou até mesmo esse desligar não afeta tanto uma redução de custo, porque se normalmente ele desligar os servidores que ele está em menos uso, provavelmente ele vai ainda ter servidores que estão com uso, e aí vai ter que precisar ainda de manter energia, ainda de manter ar-condicionado e ainda de manter manutenção.
Então, para o cenário tradicional de infraestrutura, você não consegue desligar os servidores para ter um consumo melhor de eficiência. Já no Azure, você consegue, por exemplo, você consegue falar que um determinado servidor vai estar disponível 24/7, que um determinado servidor vai estar disponível apenas um horário comercial, ou você define o horário que você quer que o servidor seja desligado. Tá? Você consegue fazer com que cresça de maneira rápida. Às vezes você planeja usar um software num cenário de infraestrutura interna, você compra uma máquina esperando que vai consumir um determinado recurso de hardware. E aí você se depara com o passar do tempo, sai uma versão nova, um build novo, e aí ela consome bem mais do que estava previsto. Obviamente você teve um erro de capacity aí durante a implementação da solução, mas dentro de uma estrutura interna, para você fazer ajustes para que isso consiga aumentar, nem sempre é tão fácil assim, porque você nem sempre tem uma estrutura virtualizada ou tem hardware disponível. Já no Azure não, você consegue, se de repente uma máquina está com um determinado tamanho, uma quantidade de processamento, uma quantidade de memória, você consegue fazer com que, de maneira bem rápida, você troque tanto para mais quanto para menos e consuma exatamente o que precisa de recurso naquele momento. Obviamente, o seu consumo está diretamente relacionado ao preço que você vai pagar no data center. Mas ainda assim é mais inteligente e mais amigável do que você comprar uma determinada quantidade de hardware e essa quantidade de hardware faltar ou ficar obsoleta no decorrer do tempo. Da mesma maneira, a gente está falando aqui de picos imprevisíveis, né? Às vezes você está imaginando que vai lançar uma campanha de marketing e vai ter 10 mil de pessoas acessando o seu site ou o seu sistema e de repente tem 50 mil. E esse pico imprevisível é o que gera lentidão, deixa os usuários insatisfeitos e aí fica todo mundo com experiência ruim. Já em cima disso, é uma outra vantagem que você tem no Azure também. Você consegue definir com que ele cresça e diminua um determinado recurso de maneira automatizada. Isso é bem bacana, porque se de repente você tem várias pessoas acessando o seu determinado site, automaticamente o seu site pode alocar mais processamento, alocar mais memória, alocar mais banda e, consequentemente, entregar para o usuário final uma estrutura sempre rápida, sem delay, né? Da mesma forma, falando de variações previsíveis, que aí você consegue se ajustar de maneira mais fácil. Bom, dando continuidade aqui, negócios exigem flexibilidade. E aí nós estamos falando de vários tipos de negócio. Estamos falando de dispositivos, de aplicações, de dados e da própria infraestrutura tradicional. Todos esses modelos têm possibilidades dentro do Microsoft Azure. Vamos começar falando um pouquinho sobre data center e sobre infraestrutura. A primeira solução que a gente está falando aqui é da solução de backup e storage. Tem muita gente, principalmente em alguns polos mais avançados, onde a gente tem internet mais rápida, usando o Azure para tirar a estrutura de backup que esse cara tem e principalmente tirar a estrutura de storage que esse cara tem. Por quê? Porque são soluções muito caras. Normalmente, solução de backup, além de ser cara, precisa de uma questão de armazenamento, um local para retenção. Você tem que tirar essa fita do seu local físico, mandar para um local que tem uma proteção em segurança, e isso acaba dando muito trabalho e custa caro. Então muita gente tem feito a opção de utilizar o Azure como a sua solução de backup. Isso é muito bacana, funciona muito bem e é bem simples de ser implementado. Também como questões de storage. Crescer storage é muito difícil, somente pelo preço do disco, né? Falando aí de discos de alta performance. E tem muita gente também substituindo o storage local por um storage no Azure, e aí ele coloca um link rápido ligando a infraestrutura dele para o Azure, e aí você tem acesso rápido e consegue utilizar e pagar pelo consumo exato de storage que você precisa. Bom, vamos para o próximo aqui. Um pouquinho de continuidade de negócios. Para a empresa que trabalha com alto risco de criticidade de negócio, onde se o negócio dele ficar parado, ele vai ter alto impacto,
existe também a possibilidade de usar o Microsoft Azure Site Recover. O que é isso? É a possibilidade de você poder replicar o seu ambiente, tá? Para o Microsoft Azure, e dentro de uma necessidade específica, se você teve um desastre na sua infraestrutura, se por algum motivo seu servidor, seu ambiente ficou indisponível, você conseguiria então subir o ambiente do Azure e começar a responder consultas e solicitações do cliente de maneira muito rápida, né? Isso sendo exatamente da mesma maneira que o ambiente on-premise, que o seu ambiente interno. Como que isso funciona? Eu poderia pegar um ambiente baseado em Windows Server, um ambiente baseado em VMware, um ambiente baseado em Hyper-V e replicar esse ambiente, obviamente, as noções, as soluções que eu quiser, que for mais crítico para a minha empresa, né? E, consequentemente, eu conseguir ter uma opção de réplica caso elas fiquem disponíveis. Essa réplica ela é em tempo real, é todo momento, bit a bit, você está alterando no local, ele está replicando no Azure. Então, quando você tem algum problema local, automaticamente ele liga o ambiente no Azure. O ambiente não fica ligado lá, consumindo recurso, consumindo custo. Ele só é ligado a partir do momento que você precisa de consumir a informação lá. Então, eu estou replicando, eu não estou pagando a máquina virtual ligada no Azure. Eu estou tendo a opção de disaster recovery, dando a opção para minha infraestrutura interna, para algo que está rodando no Azure, mas que está lá de stand-by. Eu só vou pagar o consumo a partir do momento que eu ligar as máquinas, que quando eu precisar fazer um failover. E da mesma maneira, eu posso ligar as máquinas, consumir lá, e a partir do momento que eu fiz a manutenção no meu ambiente interno, eu faço a virada de chave de volta para o meu ambiente interno. Então isso é muito bacana, que faz com que eu consiga ter 2 ambientes rodando e garantindo aí maior disponibilidade para o meu ambiente, né? Falando um pouquinho de Big Data, BI ou Analytics mesmo, de processamento de informação para geração de insights ou de informações produzidas, a gente também tem isso no Azure, né, como aplicação. Então o Azure ele pode atender tanto o pessoal de infraestrutura como o pessoal de aplicação que está procurando por questões específicas. E você pode, por exemplo, pegar o seu banco de dados que tem, sei lá, o meu banco de dados tem um tamanho de 1 tera, mas eu não tenho processamento para processar um BI no meu banco de dados, ou um processamento para processar um Big Data, fazer uma consulta muito pesada e transformar essa consulta em um Insights para mim. Eu posso jogar esse processamento para o Azure de maneira muito amigável e eu pago pelo processamento da informação. Então eu posso ao mesmo tempo ter o meu banco rodando em produção na minha infraestrutura interna e colocar ele para processar informações pesadas, cubo, informações de intelligence dentro do Azure. Isso é muito interessante e não precisa ser apenas o SQL, eu posso fazer isso com outros tipos de banco também, como por exemplo o Oracle. E aqui nós estamos falando de aplicações corporativas que são nativas e de maneiras já built-in integradas com o Azure. Às vezes o cara quer montar um site PHP, um site em .NET ou até mesmo Java, ele quer montar um site em WordPress pegando um template que ele tem da internet, um site de CMS em cima de Joomla, ou até mesmo usar aplicações com foco em aplicações mobiles, ou usar em Linux ou Windows. Tudo isso já roda diretamente nativo do Azure. Eu não preciso preocupar em, eu preciso colocar um site WordPress no ar. Eu contrato a instância de WordPress nativa do Azure. Não precisa contratar um Linux de algum lugar, vai instalar um banco MySQL, para depois instalar o meu WordPress, para depois configurar o meu WordPress, achar alguém que sabe fazer isso, não. Eu posso ir só direto no Azure e consumir a instância de WordPress. Isso é a mesma coisa para várias outras plataformas de desenvolvimento. Tá? Vamos para o próximo. Falando um pouquinho de disponibilidade do data center, atualmente tem 19 regiões investindo em data centers da Microsoft e para a gente tem aqui no Brasil, que é muito bom, que faz com que a nossa latência seja reduzida em relação a outros data centers pelo mundo. Então isso é bacana, porque quando a informação é processada do data center do Brasil,
eu tenho acesso a ela mais rápido do que quando ela é processada de um data center, por exemplo, dos Estados Unidos, por questões óbvias de proximidade, né? Então, a tendência é que essa quantidade de data center ela aumente gradativamente. Muito bem. Tem um monte de informação do mercado, eu não vou nem ficar passando muito aqui não, depois o PPT vai ser disponibilizado para vocês. Tem muita opinião de mercado falando bem do Azure, grandes empresas estão utilizando soluções em cima de Azure, as maiores do mundo já estão utilizando soluções em cima de Azure. Tá? É uma plataforma que faz a integração tanto do provedor de serviço da Microsoft com o cliente numa única visão, onde todo mundo consegue fazer as suas determinadas responsabilidades de maneira com que a solução funcione como esperado. Tá? Falando um pouquinho de infraestrutura de DC, eu gosto bastante desse slide, só deixar ele terminar de carregar para vocês. Isso tudo aqui é o que a gente tem no Azure hoje. Tá? Nós estamos falando desde a plataforma de infraestrutura, camada baixa, né, falando de máquinas virtuais, de containers, de storage, de um monte de recursos de networking, passando por soluções híbridas, falando de integração com aplicações de terceiro, dando insights operacionais, exportando relatório, fazendo site recover, ferramentas de desenvolvimento que o cara consome direto do Azure, como por exemplo ferramentas de Visual Studio, que antes o cara precisava comprar um TFS, agora ele pode consumir direto do Azure. Falando para o front-end mobile, estamos falando de web apps, estamos falando de API de aplicação, gerenciamento de API, funções mobile, integração com um monte de cenários híbridos. Estamos falando de CDN para funcionamento de Media Services, IoT, que é um negócio muito bacana, que está todo mundo começando a estudar sobre esse assunto. Então eu já tenho funcionalidades próprias para IoT, um monte de funcionalidades para dados em cima de bancos, processamento de bancos, de cache, fazer data warehouse, de partes de searching e também gestão de identidade e segurança, em cima de automatização de processos, de autenticação de multifatores, de Active Directory para entregar aplicações internas e até mesmo de um portal self-service para um monte de implementação dessas funcionalidades. Então, tudo isso aqui, eu estou falando, tudo isso é Microsoft Azure. É muito recurso, muitas questões relacionadas à disponibilidade. Provavelmente uma determinada empresa vai estar interessada em um recurso ou outro, e a integração desses recursos é a chave para que você consiga ter um excelente funcionamento de uma infraestrutura de nuvem. Obviamente, muita gente ainda está no cenário de nuvem on-premise, né, quando o cara tem um data center na casa dele mesmo. Mas ele já está começando a pensar nas questões relacionadas à nuvem e como ele consegue ligar o ambiente dele com a nuvem da Microsoft. E aqui vocês podem ver que tem bastante opções. Falando um pouquinho de identidade e mobilidade, a gente está falando de autenticação de usuários, dispositivos, aplicativos e dados. Tudo isso pode estar autenticando dentro da sua infraestrutura interna, quanto no Microsoft Azure. Então você consegue controlar o dispositivo dos seus usuários. Como que está a autenticação das aplicações? Como que está a visibilidade dos dados? E aí falando não só de um ambiente Microsoft, falando de um ambiente completamente interoperável e open source. Estamos falando aqui de soluções específicas em Linux, de soluções de banco que não são Microsoft, por exemplo, MySQL. Estamos falando de questões de Docker para fazer container, de Drupal, de Joomla, de linguagem de programação como, por exemplo, Java e PHP, Python. Então, tudo isso rodando nativo dos data centers da Microsoft. Pegando um pouquinho sobre interoperabilidade e open source, eu coloquei esse slide só para vocês terem uma ideia. Várias versões de Linux já estão disponíveis para trabalhar dentro do Azure, né? Estamos falando de versões de Oracle Linux e Unix, que é um negócio que outros provedores de nuvem pública não têm. Estamos falando de um monte de funções de DevOps, um monte de ferramentas de gerenciamento, aplicações. Então é uma gama muito grande de plataformas open source que roda dentro do Microsoft Azure. E é curioso, se vocês repararem, tem mais questões interopel e open source rodando no Azure do que soluções da própria Microsoft. Então,
Tem muita coisa bacana lá e tem muito para se explorar dentro do Microsoft Azure. Um monte de tecnologias já estão certificadas para rodar no Azure. Então, quando você está comprando uma solução, hoje provavelmente essa solução já vai vir com opção para rodar no Azure. Estão falando de Salesforce, SAP, Oracle, soluções em cima de plataformas de diversos fabricantes, tudo compatível para rodar dentro do Microsoft Azure. Tá? Às vezes a gente usa Azure sem saber que é Azure, porque às vezes a gente não está preocupado com isso e o objetivo é ser exatamente isso. Às vezes você acessa um site, como por exemplo o site da Olimpíada desse ano, que tem uma super infraestrutura e de alta disponibilidade e acesso global, e você não sabe que está rodando do Azure. Se um camarada está lá na Holanda, ou na Europa, ou qualquer país da Europa, e tenta acessar o site da Olimpíada que está rodando aqui no Brasil, automaticamente ele vai detectar que o cara está vindo da Europa, vai associar aquela conexão e aí para ter um acesso rápido ele vai acessar em cima do data center da Europa. Se o cara está nos Estados Unidos, vai dos Estados Unidos. Se o cara está no Brasil, vai para o Brasil. Então ele consegue ter experiências muito rápido, sem saber a elasticidade e a inteligência que está rodando por trás do Azure em cima disso. Mesma coisa quando a gente está falando de história de backup. O cara tem uma infraestrutura de backup e ele protege seu ambiente sem ter nenhuma fita. Só precisa ter um link de internet, um link de comunicação do ambiente dele com o Azure. E aí ele consegue ter a retenção que ele precisa e todos os padrões de segurança que ele precisa também. Da mesma maneira, falando de SAP, de banco Oracle, ou de Media Services, seja ela qual for, né? Muita coisa está rodando em cima de Azure. Muito streaming que você acessa hoje na internet, por exemplo, está rodando em cima de Azure e você nem imagina que toda a infraestrutura por baixo é Microsoft Azure. Né? Falando um pouquinho, só para não... Vou passar 30 segundos só por aqui. Uma coisa sobre o Azure que você paga por uso, pode pagar no modelo Open, tem o modelo de CSP, o MPSA e o Enterprise Agreement, que são tipos diferentes de contrato. Né? Cada um tem suas características, seus pós e contras, assim, digamos, e de acordo com a necessidade de cada cliente, pode ser que seja mais importante ou mais viável ir para um determinado tipo de licenciamento ou para outro determinado tipo de licenciamento. E para todos eles o Azure está presente. Bom, nosso tempo está acabando, eu vou estender por mais uns 5 minutinhos só para passar meus últimos 5 slides. Muita gente fala assim, poxa Álvaro, eu estou levando minha informação para o Azure, mas como eu sei que isso é muito seguro? O Microsoft Azure, o Data Center da Microsoft, tem as principais certificações relacionadas à segurança e privacidade de dados internacionais. Estamos falando de seguranças da União Europeia, seguranças de países como China, Singapura, certificações americanas de segurança de dados, certificações internacionais de seguranças globais, e isso está sendo melhorado constantemente. Né? Então, em breve já está saindo um compliance total de SOX também, do Departamento de Justiça americano, entre outros. Então tem bastante coisa segura, que o maior tesouro é a informação que está hospedada lá, então isso está sendo protegido a 7 chaves, como se dizem. Bom, nesse conceito, qualquer empresa pode ter um data center global. O cara pode ser uma startup e ter um data center, entre aspas, e processar suas informações dentro de um data center onde ele quiser. E ele pode vender essa solução dele em qualquer lugar do mundo, entregando acesso quase que local, dependendo de onde estiver o data center mais próximo do cliente final dele. Então isso é muito bacana, porque a tendência é que cresça muito a questão de data center no mundo. E isso vai fazer com que a informação seja acessada de maneira ainda mais rápida. O que nós esperamos é que no Brasil a internet também evolua bastante e nós consigamos ter velocidades ainda bem mais rápidas do que a gente tem hoje, né? Somente dependendo de onde você está. Às vezes alguns estados têm velocidades mais privilegiadas do que outros. Bom, uma comparação grande que todo mundo fala assim, poxa, quem que é o concorrente do Azure hoje? É a AWS. A maioria de vocês já conhece e também entrega soluções bem parecidas com o Azure. Eu fiz um
um slide aqui, obviamente eu não vou entrar em detalhes, mas é os pós e os contras para vocês fazerem uma comparação. De novo, o slide vai ficar disponível para vocês, e quem não conseguir é só entrar em contato com o pessoal da SND, a gente fornece os slides para vocês sem problema. Então tem um monte de pontos relacionados à continuidade de negócio, de privacidade da informação, de validação, de transparência, que o Azure sai na frente do Microsoft AWS, né? E aí estamos falando também de questões relacionadas com quantidade de data center, quais são as plataformas que tem, quais são as certificações que tem. Vocês podem perceber que a quantidade de data center disponível do Azure é maior. A integração nativa de um sistema operacional com Windows Server 2012 R2 ou Windows Server 2016, um ambiente com Windows 10, um System Center, um Exchange, já é nativo com o Microsoft Azure. Então, é uma vantagem competitiva bastante interessante. Bom, acho que o tempo acabou, a ideia era falar bem rapidinho. Queria agradecer a presença de todos. Até a próxima, até a semana que vem na próxima. Grande abraço e obrigado.